celebremos o Natal de Jesus. O texto de Neemias é interessante, como eu percebi, e você vai perceber, como aponta para o Redentor, como aponta para Jesus. E não é coincidência, é providência. Quando nós comemoramos o Natal, meditar neste texto de Neemias. Então a palavra é esta: celebremos o Natal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive, reina e breve voltará. É imperativo que nos lembremos que toda a nossa vida, desde o dia em que o Espírito Santo nos revelou o Evangelho, desde o dia em que o Espírito Santo nos selou como regenerados, como salvos por Cristo, nós vivemos na dimensão, nós vivemos na expectativa, na perspectiva do reencontro com o Senhor Jesus, da volta de Jesus. A nossa teologia diz que, na verdade, o céu começa desde o momento da nossa conversão, porque a gente passa a ter a mente do Espírito, a gente se torna nova criatura. Aconteceu na conversão o milagre do novo nascimento, aquilo que o doutor, o mestre Nicodemos não entendeu, mas Jesus revelou de forma perfeita, né? Conhecê-lo, recebê-lo como Senhor e Salvador, como único Senhor e suficiente Salvador. Ele é Senhor, ele é dono, Ele é Deus, Ele é quem manda, e Ele é Salvador, Ele salva, Ele regenera, Ele transforma, e pelo Espírito Santo nos santifica. Então nós passamos a viver já na dimensão da vida celestial, na expectativa e perspectiva do reencontro com o Senhor face a face. Ele virá buscar a igreja e nós o veremos face a face. Ele inaugurará um novo céu e uma nova terra e nós eternamente estaremos com Ele. Detalhe, o que nós temos visto cada dia que passa, é que os sinais da sua vinda, da sua volta, mais se mostram cada vez. Vemos sinais claros e evidentes de que o império do anticristo está já por acontecer. E a Bíblia garante que antes que o anticristo domine, o Senhor virá buscar a sua igreja e então estabelecerá o novo céu e a nova terra. Neemias viveu em função desta realidade. Neemias 4, de 1 a 6. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes ia. Isto quem falou foi Sambalá contra Neemias, contra os judeus. Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão, acaso, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? O que ele está dizendo é: não vai mais ter culto para Deus, o povo não vai mais para o templo, o povo não vai mais para a igreja, até porque o templo foi destruído há tantos anos. Eles reconstruíram o templo, mas nem eles mesmos querem ir para o templo. Já passavam 60 anos que Zorobabel reconstruiu o templo, mas o povo não queria ir para o templo. Pense nisto. Se você lê os profetas Ageu e Obadias, você vai perceber como que o povo estava alienado, como que o povo estava secularizado. O povo não queria ir para o templo. E há uma ilustração, há uma comprovação clara, efetiva, é que justamente os muros estavam derribados. Então, quando ele diz aqui, Sambalá, renascerão acaso dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, ele está dizendo: olha, já fazem quase 150 anos que o templo foi destruído, o templo de Salomão, que os muros foram derribados, e essas pedras, 150 anos, pense nisto, alguma coisa que aconteceu 150 anos atrás. Aquelas construções só tem pó, é o que eles estão dizendo, Sambalá e Tobias e Gesem. Aqui é Sambalá quem está falando. Então não adianta reconstruir. Na verdade, era uma fake news.
Era uma propaganda enganosa, era uma mentira, uma falácia dos inimigos do Evangelho, dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus. Eles estavam dizendo, olha, o que esse povo que se diz povo de Deus está dizendo é falácia, é mentira, é lenda, é história da carochinha. É a mesma coisa que você está na sala de aula e um professor dizer que tudo surgiu de uma ameba, de uma explosão cósmica, e você ficar calado. Não fique calado. Não tenha medo de levar um 0, mas antes seja um defensor da fé. Diga em alto e bom som, Deus criou todas as coisas, ex nihilo, do nada. Esta é uma expressão que eles gostam muito, os filósofos gostam muito, ex nihilo. Deus criou do nada, Ele formou, Ele chamou à existência tudo que existe. Então seja um apologeta na escola, seja um apologeta na faculdade, seja um defensor da fé, não tenha vergonha, não tenha dúvida, não tenha medo de dizer que você é bíblico, que você é cristão, que você é fiel a Deus. Então eles vêm com os fake news é coisa antiga. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Escarnecedores, zombadores. Já percebeu que eles gostam de zombar de nós? Já percebeu que eles gostam de zombar dos crentes? Que eles gostam de nos humilhar? E o pior é ver que alguns crentes, com medo de serem escarnecidos, envergonhados, zombados, aí entram no meio e se sujeitam. E querem ser cristãos fazendo o que o inimigo de Deus propõe. Fazendo o que a heresia propõe. Não é cristão. Ser cristão é ser radical, como disse John Stott. É andar na contracultura deste mundo. Melhor, ser cristão, como diz a Bíblia, é ser separado do mundo. É ser santo. É ser santo. É ser separado do mundo. É como diz nosso Senhor Jesus, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Não é a perfeição divina, obviamente, mas a perfeição da obediência. A perfeição da obediência. A perfeição da fidelidade. A perfeição de ter a consciência tranquila de que está obedecendo a Deus. Estava com ele Tobias, versículo 3, o amonita, e disse, ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. É interessante um detalhe aqui, Sambalá era edomita, Tobias amonita, contra parentes de Israel, filhos de Esaú, Edom é descendência de Esaú, os edomitas, e os amonitas descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão. Eles não eram babilônicos, eles não eram persas, eles eram do meio do povo de Deus, eram parentes do povo de Israel. Eles ficaram ali depois que Nabucodonosor levou Jerusalém para o cativeiro, levou o povo de Deus para o cativeiro. Esses ficaram e receberam benefícios da Babilônia primeiro e agora da Pérsia. Este Sambalá, ele era um governador, um preposto do rei da Pérsia lá em Samaria. E a história é a seguinte, quanto maior a miséria daquele povo, melhor para ele, porque ele recebia benefício, ele tinha um salário bom para manter-se no cargo e sustentar as pessoas, como diz no popular, e calar a boca das pessoas, tanto dos samaritanos como dos judeus que permaneceram, que não foram levados para o cativeiro, a sua descendência. Então havia interesses políticos por trás dessa propaganda, dessa campanha destes homens contra Neemias. Versículo 4, ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Aqui é Neemias orando. Aí Neemias faz esta oração. É uma oração imprecatória. Daqui a pouco vamos ver o que é isto. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado.
pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Amém. Que o Senhor aplique esta palavra ao nosso coração. A lei de Murphy diz, se alguma coisa tem chance de dar errado, vai dar errado. Eu estou funcionando aqui com ele? Então, a lei de Murphy diz, se alguma coisa tem a chance de dar errado, vai dar errado. Pode estar certo disso. Queridos, isso não é novidade. Desde Gênesis capítulo 3, que a tendência, e esta é uma regra que não tem exceção, a tendência é que nós vamos errar. Nós somos pecadores, nós estamos, obrigado Késia, nós estamos no pecado. Não é? E então a tendência é que vai dar errado mesmo. Vinícius de Moraes escreveu uma linda canção que expressa total verdade. Ele diz o seguinte, ele escreveu o seguinte, a gente mal nasce, começa a morrer. Aí no refrão ele vai dizer, sei lá, a vida não tem razão. Isso aí é, na verdade, o humanismo, o relativismo, né? Então, realmente, para o homem sem Deus, a vida não tem razão. Realmente, humanamente falando, a gente nasce, cresce e morre. A gente mal nasce e começa a morrer. É a realidade. Como alguém já disse, se não quer morrer, não nasça. Esta é a perspectiva humana. Era nessa perspectiva que estavam os inimigos de Neemias. É nesta perspectiva que está o mundo aí, em pandemônio, em pânico. O mundo desesperado. O mundo hipócrita. O mundo que não quer Deus, que não quer saber de Deus, que blasfema, que escarnece de Deus. Mas quando alguém morre, esse mesmo mundo diz, foi para Deus. Foi promovido, foi para o céu, está no lugar melhor. Quem disse, só vai para Deus quem se arrependeu dos seus pecados, quem recebeu Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, quem professou a sua fé. Em tese é exatamente isto. Há casos extraordinários, como vimos no ano passado, mas são extremamente excepcionais. Foi o caso daquele malfeitor na cruz, ao lado direito de Jesus, que no último instante teve oportunidade de conversão. Mas ninguém sabe como será o destino de cada um, o fim de cada um. O que a Bíblia diz é que nós devemos nos arrepender e nos converter. Só vai para o céu quem, a exemplo daquele malfeitor à direita de Jesus na cruz, se arrepende dos seus pecados e confessa a Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Aqueles que imaginam que tem outros intercessores, que tem outros que possam rogar por si agora e na hora da sua morte, estão redondamente enganados. Não vai para o céu. Não vai para o céu. E é preciso que se saiba, a Bíblia diz, há dois caminhos. Um caminho que leva para o céu, e é Jesus, somente Jesus, e um caminho que leva para o inferno, que é exatamente o fato de não receber Jesus como Senhor e Salvador. Então, esta é a característica do mundo. A tendência é que as coisas vão dar errado. Vão de mal a pior. Tanto humana como espiritualmente falando. Muito bem. Há textos, então, que nos mostram essa lei inexorável, essa lei imutável. No verdadeiro cristianismo não existe a possibilidade de isenção de sofrimento. Nós sabemos disso. João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições. Estamos conscientes disso. Essa história de dizer pare de sofrer, isto é balela, isto é fake news, isto é conversa fiada. Nós estamos conscientes de que há o sofrimento. Mas nós não vivemos em função do sofrimento. Nem vivemos, obviamente, fugindo do sofrimento. Nós estamos prontos a enfrentar o que der e vier, como testemunhas do nosso Deus. Mateus 18, 7, só para lembrar que o sofrimento é inevitável. Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos. E um escândalo traz sofrimento. Ele está falando isso quando há casos de mau testemunho na igreja, casos que exigem disciplina na igreja, casos de pecado que acontece no meio da igreja e envergonham a igreja.
é uma pena, é uma tristeza para a igreja. Então o Senhor diz, Jesus diz, é inevitável que venham os escândalos. Que sofrimento quando a igreja tem que disciplinar, quando o conselho tem que disciplinar um membro. Que tristeza, que dor para nós, pastores, presbíteros. Aí Jesus diz, é inevitável, porque o pecado está aí. E só existe uma maneira de nós não cairmos na tentação. É vigiando e orando, é nos consagrando, é nos santificando, é nos humilhando, é nos quebrantando diante do Senhor, é buscando a glória do Senhor, não a nossa glória, não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Muito bem. Neemias venceu com Deus. Este capítulo 4 de Neemias, então, é o relato que Neemias faz da terrível oposição que se levantara contra ele. Pense bem, 150 anos depois que Jerusalém foi para o cativeiro, passou 70 anos no cativeiro, foi com a Babilônia, voltou agora com o Império da Pérsia, porque nesse período dos 70 anos, a Pérsia invadiu e dominou, os medo-persas invadiram e dominaram a Babilônia. Babilônia foi extinta até hoje. Então, agora o rei Ciro da Pérsia decreta, como Deus prometera, a volta do povo de Jerusalém, povo de Israel, para a sua terra. Voltou o povo, 70 anos após o cativeiro. Agora Neemias está quase 100 anos depois que o povo voltou do cativeiro, mais ou menos uns 80 anos. Nesse ínterim, houve o relato de Esther, a história de Esther, né? Que lá na Pérsia foi levantada por Deus para salvar o povo de Israel. Neemias inicia seu ministério mais ou menos 20 anos depois da rainha Esther. E agora sabemos da história, Neemias recebe o relato da situação em que estava. O povo remanescente que ficara e o povo que havia voltado do cativeiro. O povo que havia voltado se misturou com os que lá estavam e de uma forma de subserviência, de uma forma em que estavam escravizados por aqueles que não saíram, que foram justamente aquele misto de gente, os edomitas, os amonitas, os samaritanos, aqueles que não foram, que Nabucodonosor não quis levar, mas ficaram lá como prepostos, como vassalos do escravagista, como vassalos da Babilônia e agora da Pérsia. Interessante que eles recebiam dinheiro do reino, eles recebiam salários do reino para abafar o povo. Então, na verdade, sem exagero nenhum, eles enganavam o povo com esmolas. Eles diziam, sujeitem-se, como se diz, aceite que dói menos, sujeitem-se ao rei da Pérsia, não se insurjam, não queiram reconstruir a história de Israel, porque afinal de contas a Babilônia destruiu Israel, a Pérsia destruiu Israel. Alguns anos antes, o mesmo rei Artaxerxes, Esdras 4, 21, Esdras capítulo 4, 21, fizeram um decreto a pedido dessa turma. Era um tipo de sindicalistas, exatamente isso. Eles reuniam aquelas pessoas, aquele misto de gente que ficou na pobreza, ficou na miséria, e eles davam uma esmola para que aquele povo não quisesse voltar à condição de nação. Era o povo de Deus, era o povo de Israel que estava humilhado lá. Para você ter uma ideia mais clara de como era a situação, leia Abacuque. Leia a oração de Abacuque, Abacuque capítulo 3. Abacuque denuncia o estado de miséria em que estava o povo de Deus. E o pior, esses líderes políticos faziam de tudo para sufocar, para abafar, para impedir a vontade daquele povo de servir a Deus, para tentar apagar o culto. Por isso que ele diz aqui no versículo 2, permite-se-lhes a isso, sacrificar é fazer culto, oferecer o culto. Eles ainda pensam em fazer culto. Eu me lembro que logo quando nós chegamos aqui na 12 de agosto, a gente começou a fazer culto no calçadão e voltamos a fazer e por um tempo foi bom.
De repente veio uma perseguição. Olha, isso já tem mais de 10 anos. Toda sexta-feira, quando a gente ia, aparecia uma porção de fiscais, querendo que a gente desse credenciais, querendo saber se a gente tinha autorização. E a gente tinha autorização. Teve daqueles que foram lá e puxaram a tomada de uma loja que cedia. O lojista não cedia a luz, a força, a tomada. Mas teve um deles que foi lá e tirou e de forma velada, nos proibia de fazer o culto. Isso tem mais de 10 anos. E a gente tem percebido que essa afronta, essa ameaça, essa perseguição contra a igreja tem crescido, tem aumentado. A minha oração é que Deus nos livre. A minha oração é a mesma de Neemias, versículo 4. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Nós temos que reivindicar a glória de Deus, a santidade de Deus. Não é por nós, é porque nós somos testemunhas de Deus, testemunhas do Evangelho. Nós não podemos nos calar, nós não podemos cruzar os braços, nós temos que testemunhar que o nosso Deus é Deus, que Ele é o justo juiz, que Ele é o Rei dos reis, que Ele está voltando, que Ele voltará. Nós temos que anunciar a mensagem do Evangelho. Muito bem. Então, Neemias dá um relato aqui de como estava a situação. Uma situação terrível, porque você sabe, ele voltou ordenado, autorizado pelo rei da Pérsia, Artaxerxes. Neemias era uma espécie de primeiro-ministro do rei, mas quando ele chega lá, ele encontra políticos que serviam a Pérsia, fazendo de tudo para impedir o trabalho de Neemias. E você percebe pelo relato de Neemias que não bastava ele mostrar as cartas brancas que o rei da Pérsia lhe dera, não bastava ele apresentar os decretos do rei que lhe dera. O povo, aqueles inimigos, aqueles políticos que estavam lá, fizeram de tudo e por um tempo eles conseguiram impedir a obra de Deus. Mas Neemias ora, e como nós estamos dizendo, Neemias venceu com Deus. Então Neemias ora de forma imprecatória. Eu quero dar aqui alguns exemplos de oração imprecatória. Oração imprecatória é você clamar por justiça. Imprecar é condenar, desejar que o mal seja extirpado. Normalmente a gente pensa nessa palavra de uma forma defasada, de uma forma alinhavada. Mas imprecar, literalmente, etimologicamente, é exatamente isso. É você desejar que se faça justiça. Então não é errado, obviamente, desejar que se faça justiça. E quando o povo de Deus impreca, há muitos salmos, inúmeros salmos, que são orações imprecatórias. O salmista orando para que Deus julgue o inimigo. Salmo 137, por exemplo, é um salmo que relata esta época do povo, depois que voltou para o cativeiro babilônico. E o povo ora e pede que Deus extirpe, que Deus elimine da face da terra a Babilônia e os edomitas. E realmente isso aconteceu. Tanto a Babilônia como Edom foram extirpados da face da terra. Então, aqui nós vemos exemplos de orações e ações imprecatórias. José, por exemplo, foi contra a lei de Herodes, né? Aliás, a lei de Herodes, a lei de Israel, que dizia que se uma virgem aparecesse grávida, ela teria que ser denunciada pela pessoa mais próxima. Então, quem teria que denunciar a gravidez da Virgem Maria seria José, o seu noivo, porque eles estavam desposados, eles estavam noivos. E o texto sagrado diz que José, sendo justo e não a querendo infamar, não querendo denunciar, ele resolveu fugir. Ele fugindo não teria denúncia, sem denúncia não teria julgamento. Mas o anjo do Senhor aparece a José e diz: José, não faça isso, porque o ente que está no ventre de Maria é do Espírito Santo. Maria é virgem, ela foi
foi gerada pelo Espírito Santo. Então, José imprecou contra uma lei da autoridade judaica de Israel. Os magos do Oriente, eles desobedeceram a ordem de Herodes e assim imprecaram contra o rei. Com o decreto de Herodes de matar todos os meninos de 2 anos para baixo, o que fizeram José, Maria e Jesus? Fugiram para o Egito. Fugiram por quê? Porque miraculosamente o anjo do Senhor apareceu a José e disse: José, fuja para o Egito, porque Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Imprecou contra um decreto do rei. Nem todo decreto, nem toda lei o povo de Deus tem que obedecer. A lei que afronta, a lei que escarnece, a lei que zomba de Deus e da palavra de Deus, nós não obedeceremos. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Jesus imprecou contra Herodes, em face de uma lei proibitiva. Jesus mandou que ele dissessem: digam a Herodes, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no 3º dia sou consumado. O problema é meu. Então seria como se Jesus estivesse pregando aí no calçadão e viesse uma autoridade e dissesse: pare de pregar. E Jesus responderia: olha, diga ao seu chefe, aquela raposa, que eu vou pregar hoje e amanhã e até o tempo determinado. Ninguém vai me impedir de pregar o evangelho. É assim que a igreja sobrevive na Coreia do Norte, apesar de toda a perseguição. É assim que a igreja sobrevive e cresce. A igreja fiel, não a igreja do Estado. A igreja fiel cresce na China comunista e nos países islâmicos, debaixo de todo o sofrimento, debaixo de todo o martírio. Foi assim que nós recebemos a reforma protestante. Os pré-reformadores foram executados, foram queimados vivos em praça pública. Martinho Lutero não foi assassinado por um milagre, uma intervenção divina, mas a sua sentença foi decretada, a sua pena de morte foi decretada. Deus quis poupar a vida de Martinho Lutero. A história da igreja é uma história de martírio, é uma história de sofrimento. A palavra testemunha no grego significa mártir, ser mártir. Como igreja nós temos que estar conscientes de que somos mártires mesmo, porque nada poderá nos impedir de sermos fiéis ao nosso Deus. Como disse Esther, contemporânea de Neemias, se tiver que perecer, pereceremos. Como disseram Misael, Ananias e Azarias, antes de ser lançado na fornalha 7 vezes mais aquecida, respondendo ao rei, eles disseram: olha, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele também não quiser nos livrar, nós estamos prontos para partir e nos encontrarmos com ele na glória celestial. Assim deve ser a nossa atitude. Muito bem, Jesus imprecou contra aquela figueira estéril, lembra? Jesus foi procurar fruto na figueira e ela não tinha fruto. E Jesus imprecou contra ela, dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Detalhe, a gente conhece muitos teólogos que agem contra Jesus, muitos cristãos que se levantam contra Jesus e dizem: Jesus não podia ter feito isto. Outros dizem: a Bíblia precisa ser atualizada. Essas histórias têm que sair da Bíblia, porque são politicamente incorretas. E nós dizemos: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Antes importa obedecer a Deus do que ao homem. Jesus quis amaldiçoar a figueira e amaldiçoou, pronto. E nunca mais nasceu fruto daquela figueira. E é uma ilustração, sim. Todo ramo que estando em mim não der fruto, eu o cortarei e lançarei no fogo. Não tem parte comigo. Aquele que não é por mim, é contra mim. Aquele que não me confessar diante dos homens, também eu não o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que pensa que quando morrer vai se encontrar com Deus por outro caminho, por outro intercessor, por uma corredentora, está enganado. Jamais irá para Deus. Só existe um meio de ir para Deus. É se arrependendo dos pecados e recebendo Jesus como único Senhor e
e suficiente Salvador. É publicando a fé, é tendo a certeza e alegria da salvação. Do contrário, jamais verá a Deus. Pedro decretou uma imprecação fatal contra Ananias e Safira, lembra? Que bênção aqueles irmãos Ananias e Safira, tão bonzinhos, generosos, né? Misericordiosos, trabalhadores, ricos, resolveram vender uma propriedade e disseram a Pedro, olha, nós vamos vender aquela propriedade e o valor daquela propriedade nós vamos consagrar no gasofilácio. Só que nesse meio termo, nesse ínterim, eles venderam a propriedade e eu creio que amaram, eu creio não, está claro, eles amaram o dinheiro mais do que a obra de Deus. Eles amaram o dinheiro mais do que a Deus. E aí quando eles viram o valor da venda daquela propriedade, eles disseram, não vamos dar todo não, vamos dar só uma parte. Eles fizeram isso, eles não deixaram de dar, eles deram, eles trouxeram, e eu tenho certeza que foi um valor substancial, eles trouxeram muita coisa, com certeza, monetariamente falando, foi muito maior do que aquela oferta da viúva pobre. A viúva pobre deu 2 centavos, 2 moedas. Ele deu um produto da venda de uma fazenda. Só que o problema é que ele prometeu a Pedro que daria o valor total, 100%. Mas de casa para a igreja, eles tiraram uma parte. Pedro disse, você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Portanto, você vai cair aí agora. E caiu na hora, morto. Quando a mulher veio, a Safira, a mesma coisa. Você prometeu dar tanto, foi. E dei. Mentira, você não deu. Caia morta. Então, imprecação. Paulo decreta imprecação, e são vários textos que mostram isso. Quando Paulo diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Imprecação contra maus crentes, crentes que dão mau testemunho. Paulo diz, lançai fora o velho fermento. Ele não está falando de pó royal, ele não está falando de fermento de pão. O velho fermento é o crente relapso, é o crente que vive no pecado. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, sem mundanismo, sem o pecado no meio da igreja. Graças a Deus, porque a gente ora e Deus vai tirando, Deus vai limpando, Deus vai purificando, Deus vai revelando. A pior coisa que pode acontecer não é pandemia, não é vírus, não é câncer, não é AIDS, não é guerra. A pior coisa que pode acontecer é o pecado no meio da igreja. É uma afronta contra Deus. Por isso que o salmista diz, o zelo da tua casa me consome. É um salmo messiânico também. Na verdade, nós devemos orar como Jesus, o zelo da tua casa me consome. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Prefiro estar um dia na casa do Senhor, na casa do meu Deus, prefiro estar um dia no templo do que 1000 em qualquer outro lugar. Esse ano tem essa dificuldade toda de aglomeração e tal, mas nos anos passados, que tristeza nos dava como pastor, quando ouvimos muitos irmãos dizer, não adianta marcar o culto do Natal no dia 24 não, porque eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com a minha casa. Eu cresci ouvindo os bons pastores dizerem, traga a chave da casa e traga os visitantes. O lugar do culto da igreja, do povo de Deus é no templo. Então tem daqueles, eu não vou para o culto não, porque eu vou fazer uma ceia. Outra coisa, eu não vou entrar o ano no templo, eu não vou passar a passagem do ano no templo com a igreja, com o povo de Deus, porque eu vou para o Réveillon lá na praia, vou ver os fogos lá na praia. Que conversa é esta? Sabe quem inventou isto? Sabe para quem são esses fogos? Sabe o que esse Réveillon promove e qual é a essência dele? Não é para Deus. O lugar do povo de Deus é na casa de Deus. Lançai fora o velho fermento. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. E parece não, e há uma tentação terrível
de querermos agradar os impuros, de cedermos, de querermos ser bonzinhos, de querermos agradar, de não querer nos apresentar como crentes, porque ser crente é chato, que seja chato. A Bíblia diz que nós somos separados do mundo, a Bíblia diz que nós somos santos, a Bíblia diz que nós devemos viver para agradar a Deus, não aos homens. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Não existe o método de namorar para evangelizar. Ah, pastor, eu vou namorar. E namorando eu evangelizo e trago para a igreja, não é bom? A Bíblia não diz isto. A Bíblia diz, não vos ponhais em julgo desigual. Aí você vai dizer, ah, mas tem um caso. É uma exceção. E a gente não deve viver de exceções. Tem casos excepcionais de testemunhos lindos. Pessoas que se converteram depois, mas são exceções. Grandes exceções. O correto é que você jovem, você rapaz, você moça, querer casar, querer namorar, não falo nem casar, querer namorar somente com quem é da mesma fé e ordem. Só mesmo com quem é professo, batizado, membro da igreja, seja esta ou outra igreja genuinamente evangélica. Casar, namorar só com crente. E não é qualquer crente não, tem que ser crente fiel. Tem que ser crente consagrado. Tem que ser crente que tem vida de oração, que maneja bem a palavra de Deus. Não vos ponhais em julgo desigual. É uma oração imprecatória de Paulo. Ele completa, que comunhão há da luz com as trevas? Não tem jeito. Quer evangelizar, evangeliza. Mas evangelizar é uma coisa, namorar é outra. Que história é essa? Então, para evangelizar eu vou namorar, que é até uma conversa feia. Não tem isso. Não é? Aqui está esse quadro é dos capítulos 4, 5 e 6 de Neemias. Neemias, nós vimos que no capítulo 3, ele mostra como a obra foi feita. Aí, a partir do capítulo 4, ele mostra, no capítulo 3, ele mostra a obra feita. Os capítulos 4, 5 e 6, ele mostra as dificuldades que enfrentou. Né? Teve oposição, a oposição à obra do Senhor. Teve oposição de fora, de dentro do próprio povo e também de fora. Ele vai mostrar depois. E a natureza da oposição. E nós vamos nos limitar hoje a este primeiro quadro. Houve escárnio, ameaça de violência e desânimo. Teve um momento que o povo desanimou. Teve um momento que o povo parou mesmo. Eu imagino a luta de Neemias. O pastor querendo reunir a igreja sem querer se reunir. Sheila teve essa noite um sonho triste. Sheila sonhou que hoje, no culto do Natal, só estava no culto hoje à noite, eu, ela e Fabrício. Zé Firmino, Malaquias. Só nós três. E aí, para completar, Fabrício disse, tá, eu não vou dirigir o louvor não, porque não tem ninguém. Aí Sheila respondeu, a gente não está cantando para as pessoas, a gente canta é para Deus. Mas foi um sonho triste. Né? Imagine chegar aqui e não ter ninguém para adorar. Nós vivemos isto, né? No tempo da quarentena, quando a gente reabriu o templo, 6 de setembro, quando nós reabrimos o templo, pouquíssimas pessoas. Na terça-feira ainda vem pouquíssimas pessoas, dá uma tristeza enorme. Então, havia essa provocação, esse desânimo, provocado para desanimar o pastor Neemias. Mas em todas as oposições, Neemias sempre respondeu com oração. Diante do escárnio, o recurso dele foi oração. Diante da ameaça de violência, você viu que eles ameaçaram matar os judeus, Neemias respondeu com oração. E diante do desânimo, isso aqui é tremendo, Neemias, o recurso de Neemias foi oração, como é que diz lá? Oração, reorganização e... Aqui está. Oração, reorganização e armamento dos obreiros. Então, a gente tem que orar, a gente tem que se reorganizar. Então, tem que ter Gabriel aí filmando, Levi filmando, Thalita Késia, Juliana traduzindo, os meninos
aí André aí na mídia toda, o cenário tem que estar bonito, né? Tem que ter esses canhões de luz. Então, reorganização e armamento dos obreiros. Então, nós temos que também estar conscientes de saber quem é o inimigo, quem é aquele que vai tentar nos impedir para que nós possamos nos defender. É através de ação, armamento para nos defender. Então, nós temos que amar a casa, nós temos que querer o melhor para a casa de Deus tem que estar bonita, a casa de Deus tem que estar limpa, a casa de Deus tem que estar atraente, agradável. Eu estava visitando eu e Sheila lá em João Pessoa, e fomos no templo da igreja onde Rebeca e Vandenberg são membros. Aí, quando eu entrei no toalete, os irmãos são testemunhas, eu não pensei outra coisa. Eu comecei a fotografar o toalete e mandei para os presbíteros aqui, para o conselho. Que coisa linda! Parece um palácio. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, essas... é armamento, temos que nos armar para mostrar que nós amamos esta obra, que nós damos tudo de nós por esta obra, porque esta obra é de Deus. Muito bem, vamos à frente. E, enfrentando o escárnio, o problema era espiritual para o povo, o problema era espiritual para o povo de Deus, o problema era político e econômico para os inimigos. Como eu disse, Gesem, Tobias, Gesem e Sanbalá. Eles eram vassalos do rei da Pérsia, prepostos. Eles eram políticos mantidos pelo imperador para abafar o povo. Então eles mantinham uma espécie de sindicato mesmo, porque o povão vivia do Bolsa Família, que vinha como esmola da Pérsia, e vivia sufocado. Então você recebe um bônus desde que você não queira independência. Você recebe um cala-boca desde que você não queira cultuar a Deus. E esses governadores, Tobias, Gesem e Sanbalá, é até significativo, né? A gente pode dizer que era o partido de Tobias. O partido de Tobias. Por um bom entendedor, meia palavra não basta, né? Ou basta, né? Era o partido de Tobias, eram os sindicalistas da época. E eles se insurgiam contra Deus. A oração imprecatória de Neemias, repito, como a de Paulo, como a de Pedro, como a de Jesus, de José e Maria, não eram simplesmente por causa da obra humana. É porque o inimigo se levanta contra Deus. É uma afronta contra Deus. Toda vez que eu fui expulsar demônios, e pela graça e misericórdia de Deus, já expulsei um bocado, eu não tenho dúvida, toda vez que o fiel servo de Deus vai expulsar demônio, o faz na força do Senhor e em defesa da honra do Senhor. Não é por causa da pessoa em si que está endemoniada, não é por causa do demônio em si, é porque o demônio, ele afronta Deus. Lembro-me como hoje, por exemplo, um caso em que estávamos numa vigília aqui na 13 de maio, e ao meu lado estava o saudoso presbítero José Luiz, o avô de André Davidia, seu Zé Luiz, o pai de Ivan, nosso contrabaixista. Era um círculo e ao meu lado direito estava seu Zé Luiz. E de repente uma senhora que nós evangelizávamos, morava ali perto do Orlando Dantas, naquele bairro perto do Orlando Dantas, e nós trouxemos ela, sempre íamos buscar, e ela estava ali no círculo. De repente, o demônio agiu naquela mulher. Ela deu um pulo para cima que os pés ficaram na minha cabeça aqui. Ela subiu. Quando desceu, ela foi em direção à porta lá, aquela porta de vidro que tinha lá na 13 de maio. Bateu na porta e voltou. Voltou para mim. E quando voltou para mim, eu repreendi. Mas não repreendi simplesmente por causa do caso em si. É porque aquilo ali era uma blasfêmia contra Deus, uma afronta contra Deus. O povo de Deus orando na casa de Deus e o inimigo querendo perturbar. Era o São Conrado, bairro São Conrado. São Conrado ali perto do Orlando Dantas. Mas graças a Deus o demônio foi expulso.
aquela mulher foi libertada e nós fizemos na casa dela um ponto de pregação para a glória de Deus. Mas o que eu quero dizer é que a gente prega, a gente repreende o inimigo, não por defesa própria, não por amor próprio, a gente faz pela honra de Deus. É o que Neemias está fazendo. O povo de Deus sempre sofre ataques morais. Sambalá zomba e escarnece de Deus. Sambalá sabia que Jerusalém restaurada, a questão política, traria progresso para a região e ele perderia a sua boquinha, ele perderia o seu, como é que chama? CC, o seu cargo de confiança ali. Ele sendo um parente de Israel, ele sendo da família de Israel, ele estava laborando contra Israel, porque ele ganhava. Ele era um corrompido, ele era um corrupto, não é? Então havia uma questão política como sempre. Então ele não queria absolutamente o progresso de Jerusalém, porque Jerusalém, com os muros restaurados, voltaria a ser aquela capital gloriosa e traria progresso para toda a região. E ele, claro, perderia o seu cargo de confiança. Herodes tentou matar o menino Jesus, enfrentando escárnio. Neemias orou e Deus operou. Por que eu coloquei isso? Herodes queria matar o menino Jesus. Questão política. Porque quando os magos chegaram para ele, né, vieram lá do Oriente, e foram a ele, ao rei, e disseram, olha, nós soubemos que nasceu um rei, o rei dos judeus. Claro, Herodes não iria admitir isto. Então me diga onde é que está esse menino, que eu quero também ir lá adorar. Mentira, ele queria ir lá matar, porque ele não admitia um outro rei. Questão política. Neemias orou e Deus operou. Versículos de 4 a 6 nós já vimos. Não tenhamos dúvida de que José e Maria eram servos de oração. José e Maria estavam orando. Não esqueçam, Maria não é deusa. José não era Deus, claro. O Deus é Jesus. Mas Jesus é um recém-nascido, criados por seus pais adotivos, José e Maria. E em oração, José e Maria recebeu a revelação do anjo: fujam para o Egito. Resposta de oração. Se vocês construírem, eles disseram, até uma raposa derrubará. Após o sarcasmo de Sambalá, agora é a vez de Tobias menosprezar os judeus com ameaças. Vocês não vão cultuar, vocês não vão adorar. Vocês pensam que essas pedras, que já fazem 150 anos que foram destruídas, queimadas, nem o pó delas serve para nada. Vocês não vão fazer nada. Essas ameaças, infelizmente surtiram efeito. Os versículos 8 e 10, eu convido você a ler comigo, 8 e 10, mostram que houve um efeito negativo. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Veja que perturbação. Veja que perturbação. Versículo 10. Então disse Judá, disse o povo a Neemias, já desfaleceram as forças dos carregadores e dos escombros são muitos, e os escombros são muitos, de maneira que nós não podemos edificar o muro. Veja que coisa. O povo estava animado, o povo estava trabalhando, o muro já estava na metade. E agora, por causa das fake news, por causa da propaganda do inimigo, por causa do partido das trevas, de Tobias, Sambalá e Gesem, o povo disse, não vai dar jeito mais não. A gente está cansado, tem muito escombro, tem muita coisa, e nós não vamos conseguir fazer. Agora, preste atenção. Lembre-se sempre, a obra toda foi feita em quantos dias? 52 dias. É bom a gente trazer a memória que pode nos dar esperança. Apesar de toda a perseguição, de toda a afronta, a obra foi feita. Não de graça, não sem esforço. Neemias suou, Neemias ralou. Eu imagino Neemias pregando para esse povo. Em todo o espaço do muro, em toda a circunferência do muro, Neemias diariamente, e o tempo todo exortando o povo, pregando para o povo, se anime, se anime. Teve um momento que a propaganda foi tão forte que o povo desanimou, e eu imagino a tristeza de Neemias. Eu imagino, misericórdia, que luta. Então as ameaças surtiram efeito. O versículo 10 eu li todo, sim. Então nós não podemos edificar o muro. Muito bem.
É importante lembrar que os judeus, operários da obra, sim, eu já falei isso aqui, eles haviam sido subservientes daqueles políticos, Sambalá, Gesem e Tobias. Então, na verdade, de certa forma, eles estiveram nas mãos daqueles maus políticos, daqueles corruptos. Eles faziam parte daquele sindicato que ficara lá em Jerusalém destruída, em Jerusalém na miséria. A gente anda aqui pelo estado de Sergipe e a gente chora de ver tanta idolatria. Não é, meu amor? De ver tanta tristeza, de ver tanto pessimismo, de ver tanta pobreza, apesar de ser um estado pequeno e rico, né? A gente passa por cima do estado e a gente vê tantos rios, um estado bonito, né? Uma orla bonita que teria tudo para ser bem explorada, para gerar riqueza, mas a gente vê na entrada de cada cidade um ídolo descomunal, um Baal. Esses ídolos abominam a Deus, é abominação contra Deus. As festas que mais chamam a atenção, eu olhei para Laís, me lembrei de Estância, né? A festa do São João de Estância. Que loucura, né? Uma festa para um ídolo, para um Baal. Isto é uma abominação contra Deus e nós, povo de Deus, às vezes estamos de braços cruzados, intimidados. É tempo de nós reivindicarmos. Reivindicar é defender em nome de, é agir em nome de, é reivindicar a glória de Deus em Sergipe, a bênção de Deus em Sergipe, a bênção de Deus na igreja, a bênção de Deus na política, a bênção de Deus nos palácios, que nos palácios haja culto, como nós temos visto no Palácio do Planalto, para a glória de Deus. Nunca na história deste país houve culto com pregação, culto com oração bíblica, com leitura da Bíblia. Que doce voz ouvir as mensagens de homens de Deus, pastores presbiterianos no Brasil, que são ministros. Reverendo André Mendonça, que palavra, que palavra. Reverendo Milton Ribeiro, doutora Damares Alves, que foi membro aqui da 12 de agosto, professora do departamento infantil da nossa escola dominical, ministrando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Eu estou dizendo que o povo de Deus deve reivindicar a glória do Senhor na sua terra, no lugar onde nós estamos, no lugar onde trabalhamos, na nossa casa, na nossa família. Eu tenho dito e repito, o que eu sei de Bíblia eu não aprendi no seminário. Eu não aprendi no seminário nem na escola dominical. Graças a Deus pelo seminário e pela escola dominical. Mas o que eu sei de Bíblia eu aprendi no culto doméstico, com papai, seu Juca, e mamãe, Dona Nair. Foi no culto doméstico o que eu aprendi, o que eu sei de Bíblia. A escola dominical e o seminário, como diz Juan Carlos Ortiz, é um acessório. É um acessório. Mas a Bíblia a gente aprende em casa. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Provérbios 22, 6. 2 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, é em casa. 1 e 2 Timóteo, é com a avó Lloyd, é com a mãe Eunice, é com o papai, é com a mamãe, que a gente aprende a Bíblia. Louvado seja Deus. Muito bem, Neemias então orou novamente e Deus defendeu Israel, derrotando o inimigo. Vamos ler juntos esse versículo? É uma oração imprecatória, messiânica, que Isaías falou para quando da vinda do Messias. Vamos ler juntos? Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Isaías 54, 17. Agora vamos ler juntos Isaías 61, acho que não está aí não. Isaías 61, de 1 a 3. Abra a sua Bíblia. Isaías 61, de 1 a 3. Outra oração messiânica imprecatória também, reivindicando a justiça de Deus, reivindicando a justiça de Deus. Isaías 61, de 1 a 3, vamos juntos?
Juntos. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Amém. Todo Isaías 61, que é um texto messiânico, Isaías escrevendo sobre o que aconteceria com Jesus e, naturalmente, sobre o que deve acontecer com os filhos de Jesus, com as ovelhas de Jesus. Louvado seja Deus. Então, Neemias ensinou o povo, reanimou o povo, orando e agindo. Reanima o povo mostrando confiança. Neemias não suprime suas emoções, fala com o coração. Neemias ora em particular e em público com o povo, orando se inspira o povo de Deus. Quando nós oramos, o povo de Deus é inspirado. Por isso que nós, pastores, presbíteros, diáconos, líderes, não podemos prescindir do dever da oração. Neemias orava em particular e com o povo. Quando oramos a sós e com o povo de Deus, obtemos resultados extraordinários. A Bíblia diz, vamos ler juntos? Muito pode por sua eficácia a súplica dos justos. Tiago 5,16. Quando oramos, Deus nos dá novas perspectivas para resolver nossos problemas. Eu gostei dessa frase. Quando oramos, Deus nos dá. Não é assim, meu amor? Eu aprendi com você isto. Você pode crer nisto? Quando eu escrevi, eu lembrei de você. Quando oramos, Deus nos dá novas perspectivas para resolver nossos problemas. Quando eu escrevi, eu me lembrei de quando você orava, pedindo para a gente vender o apartamento lá do Flamboyant. Aí Deus levantou Banks, o diácono Banks, nosso corretor por excelência, e Deus abençoou. Louvado seja Deus. É uma história, é um testemunho. Deus te abençoe, Banks, corretor excelente. Não é? Quando oramos, Deus nos dá novas perspectivas para resolver nossos problemas. Aí já que eu falei em você, por que não falar de novo? Ela não gosta que eu fale isso. Mas olha, eu já estava borboletão. Mamãe dizia, meu filho vai ficar no Caritó, meu filho vai ser vitalino. Já era pastor há 4 anos e nunca tinha namorado, mas mamãe orava por mim. Aí Deus abençoou, que Deus ouviu as orações de mamãe e mandou meu amor. Você foi corajosa. Você foi corajosa, meu amor. Louvado. Mas quando oramos, Deus nos dá novas perspectivas para resolver nossos problemas. Moça, menina, rapaz, menino, não namore com incrédulo. Nem namore antes de ser amigo. Primeiro tem que ter amizade. Tem que ter uma amizade. Depois da amizade começa o namoro. E tem que ser crente com crente, lavado no sangue de Jesus, para a glória do Senhor. Muito bem. Eu gosto dessa expressão. Aliás, Círio Barber, comentando Neemias, nesse livro dele, Neemias e a Dinâmica da Liderança Eficaz, da editora Vida, ele diz, se tomássemos tempo para dizer ao Senhor as coisas que nos perturbam, não seríamos tentados a mexericar, a fofocar. Não seríamos tentados a mexericar com os outros a respeito dessas coisas. A oração é parte imprescindível da sanidade mental. A oração é parte imprescindível da sanidade mental. Aí eu me lembrei, essa semana eu recebi um vídeo, e a história é o seguinte, um membro da igreja chegou para o pastor e disse, pastor, eu vou para outra igreja, eu vou sair da igreja, porque essa igreja tem gente que não quer nada, tem gente preguiçosa, tem gente que fica olhando para a vida dos outros, tem gente fofoqueira, e tem muitas vezes que eu não gosto do sermão, eu vou ser sincero, eu sou sincero, eu vou sair dessa igreja, porque eu vou para uma outra igreja melhor do que essa, onde as pessoas não façam fofoca, onde as pessoas não sejam preguiçosas, onde a igreja seja mais bonita, onde a pregação seja melhor, porque eu estou já saturado, eu vou para outra igreja. Ele disse, mas meu filho, então você vai me fazer o seguinte, me faça um favor. Tudo bem,
mas antes de sair, toma esse copo com água. Aí o pastor encheu um copo com água e disse, agora você vai fazer o seguinte, é apenas um exercício. Você vai dar 3 voltas em torno do templo. Você vai dar 3 voltas em torno do templo, sem deixar cair uma gota d'água. Faça isso, que aí eu vou te abençoar. E ele foi, aquele rapaz afoito, astuto, impetuoso, foi, e deu as 3 voltas em torno do templo, e voltou e mostrou o copo ao pastor, e deu para perceber que ele não havia derramado nada. E o pastor disse, muito bem, você não derramou nada. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Enquanto você estava dando as voltas em torno do templo, você viu alguém fazendo fofoca? Você viu alguém falando mal da igreja? Você ouviu um sermão que não gostou? Ele disse, não, absolutamente, eu estava concentrado no copo. A resposta é a seguinte, a lição é a seguinte, se você for membro da igreja, estiver concentrado no Senhor da igreja, você não vai ter tempo para ouvir fofoca, nem para fazer fofoca, nem para falar mal dos outros, nem para julgar o sermão, porque você estará concentrado em Deus. Na verdade, Neemias chamou o povo para se concentrar em Deus, não é o rei da Pérsia, não são os políticos de plantão, Sambalá, Gesem, Tobias, não é a sua situação econômica, que de certa forma estava confortável, eles recebiam uma cesta básica, eles recebiam uma esmola. Não é isso. Concentre-se em Deus e a obra de Deus vai ser feita. E nós sabemos pela história da Bíblia que era preciso que Israel fosse, que Jerusalém fosse restaurada para que o Messias viesse na plenitude dos tempos, para que houvesse o Natal. Se os muros não tivessem sido reconstruídos, Jerusalém não tivesse sido restaurada, nós não teríamos recebido o Antigo Testamento, nós não teríamos recebido, João Batista não teria vindo e Jesus Cristo não teria vindo, o Messias, o Natal não teria acontecido. Foi por causa da fidelidade de um homem que resolveu olhar somente para Deus e dizer, a alegria do Senhor é a minha força, que nós recebemos o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Já vi homens, Alexis Carrel, médico famoso, ele disse, já vi homens, depois que toda a terapia falhou, tirados da doença e da depressão, pelo esforço sereno da oração. Perfeito. Em oração, descansamos em Deus onipotente. A nossa vida é de Deus, a nossa casa é de Deus, a nossa família é de Deus, o trabalho, a igreja, tudo é de Deus. Quando oramos com esta confiança, podemos descansar sabendo que o onipotente Deus cumprirá a sua palavra em favor do seu povo. Louvado seja Deus. Você viu, doutor, que os meus olhos agora melhoraram depois desses óculos? Eu não conseguia antes ler o que eu estou lendo aqui. A Virgem Maria retratou de forma perfeita, e aqui eu quero terminar. A Virgem Maria retratou de forma perfeita o que significou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. Lucas capítulo 1, 46 e 55. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus. Até mesmo o livro da Bíblia que não fala em Deus. Você sabe qual é, né? Quem sabe? Só as crianças. Quem sabe qual é o livro da Bíblia que não fala a palavra Deus? Quem sabe? Alguém sabe? Os adolescentes? Os jovens? Os homens? Agora vocês podem falar. A senhora, qual é o Bíblia? Qual? Esther. Então, mesmo o livro Esther, que não fala a palavra Deus, Yahvé, mas todo o livro de Esther, os 13 capítulos de Esther, apontam para o Messias. Apontam para o Messias. Mordecai foi um tipo de Cristo. Esther foi um tipo da Virgem Maria. Foi um tipo da Virgem Maria no Antigo Testamento. Pela sua dedicação, pela sua boa vontade, pela sua submissão, pela sua atitude de serva. Então nós vemos, e o livramento do povo de Deus. Olha, depois, antes de Hitler, a maior empreitada para tentar acabar com o povo de Israel foi feita no tempo de Esther, pelo mal Amã. Amã foi o Hitler daquela época. Depois de Amã, o pior foi Hitler. Mas Deus levantou Esther.
e através de Esther trouxe salvação para Israel. Mas nós vamos ler juntos, e eu convido todos que fiquemos de pé, para que leiamos o Magnificat. O Magnificat é o cântico de Maria, é o cântico mais conhecido no Natal, e que tem tudo a ver com a história de Neemias. Lucas capítulo 1, do 46 ao 55. Lucas 1, do 46 ao 55. Vamos ler juntos, solenemente, bem bonito, o Magnificat, o cântico de Maria. Vamos juntos. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Deus levantou Neemias para defender a descendência de Abraão, porque é somente só através da semente de Abraão que pode haver salvação para o pecador arrependido. Deus quer dar vitória a todos os que nele confiam e obedecem. Isto não é poder do pensamento positivo, isto não é teologia da prosperidade, isso é teologia bíblica pura. Deus quer dar vitória a todos os que nele confiam e a ele obedecem. Neemias venceu com Deus, certo? Enfrentando o escárnio, enfrentando a ameaça de violência, enfrentando e vencendo o desânimo, Neemias venceu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos pela tua palavra. Graças te damos por este ajuntamento solene, o teu povo que vem para a tua casa de oração, o teu povo que se reúne, o teu povo que congrega, o teu povo que mesmo não estando aqui no templo, mas em seu lar, em sua casa, está reunido juntamente conosco, Pai. Graças te damos pela transmissão dos nossos cultos. Graças te damos pela igreja que congrega não apenas aqui no templo, mas em suas casas, onde quer que estejam congregados, participando deste mesmo culto. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra que nos anima. Graças te damos, ó Deus, porque tu nos chamaste para sermos descendência de Abraão, nosso pai na fé. Graças te damos porque as promessas que o Senhor fez para Abraão, para Israel, essas promessas nos alcançaram desde que o Senhor abriu as portas para os gentios. Louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Deus, pelo dia da plenitude dos tempos, quando o Senhor se fez homem e veio habitar entre nós cheio de graça e de verdade. Graças te damos por instrumentos que o Senhor tem levantado na história, como Abraão, Neemias, Esther, José, Maria, bem-aventurada entre os homens, a Virgem Maria, através de quem o Espírito Santo gerou no seu ventre, no seu útero, o menino Jesus, e virgem trouxe à luz o teu Filho perfeito, Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia ressuscitou para nos garantir a justificação pela fé, a certeza da salvação e da vida eterna, e de que Ele voltará, e breve voltará, para então inaugurar o novo céu e a nova terra, onde participarão todos aqueles que o receberam como único Senhor e suficiente Salvador. Graças te damos pela tua palavra, que nos anima a orar, que nos anima a reivindicar a tua glória, a tua santidade, que nos anima a combater o adversário com oração e com diligência, com oração e com organização,
com oração e com armas para a glória do Senhor. Pai, leva-nos em paz aos nossos lares, traz-nos com alegria para o culto do Natal, logo mais às 18 horas, e dá-nos a tua bênção, pedindo mais uma vez a tua bênção sobre Astolfo, sobre Ildefonso, sobre Tiago, dá-lhes, ó Deus, a tua bênção de saúde e cura e alegria no Espírito Santo. Assim, visita os demais enfermos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo Israel, sobre todo o povo de Deus aqui e em toda a face da terra, todo sempre. Amém, amém. Deus nos abençoe.